grandemente nas tuas mãos essa noite, Pai, e que nós possamos ser assim, Senhor Deus, edificados pela tua palavra, através da vida do teu servo, Senhor Deus. Guarda ele, Senhor Deus, usa a vida dele, Pai, para a tua honra e glória, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão, fica à vontade. Boa noite, igreja. Graças e paz. Para quem não me conhece, eu sou Elias. Pelo sotaque dá para ver que eu não sou daqui, né? Eu sou de Pernambuco, moro em Criciúma faz 7 anos e sou membro da Viva lá em Criciúma. Sem muitas delongas, vamos ao que importa, né? Já sei que vocês estão experimentando e ouvindo sobre uma série, né? Na carta de Paulo aos Efésios. E o tema de hoje é um tema muito importante e muito sugestivo, principalmente depois de uma viagem como foi feita, né? Ontem, por exemplo, o nosso irmão Will também estava presente. Nessa viagem a gente foi para o Rio Grande do Sul com parte desse corpo, que a gente chama o corpo de Cristo, né? E não uma parte que está desconectada desse todo, mas uma parte que pertence a um todo que é a Igreja de Cristo Jesus. Então, é de extrema importância a gente pensar sobre a igreja, refletir sobre a igreja e entender o que de fato significa a igreja a partir do que a palavra de Deus fala sobre a igreja. E não dentro daquilo que a gente pressupõe, dentro daquilo que a gente tem como experiência. Porque eu vivi em tal igreja dessa forma, e pelo fato de eu ter vivido dessa forma, então eu acredito que isso é essa igreja. Mas nós precisamos ter o crivo da palavra de Deus para, de fato, pensarmos como ser uma igreja bíblica, como ser uma igreja cristocêntrica, como ser uma igreja que valoriza a palavra de Deus. Antes de estar partilhando, se for possível, eu gostaria que conectasse o Wi-Fi aqui no computador, por favor. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui pelo celular. Mas o texto de hoje, o texto base, ele está em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do 1 ao 16. Da série Praticando a Ressurreição, tendo como o tema a unidade e a maturidade. A ideia central dessa exposição é uma igreja madura, é sobre uma igreja madura, é aquela em que cada membro conhece os seus dons e os coloca em prática. Desde já, a minha oração é para que o Espírito Santo ilumine a nossa consciência, para que, se em algum momento você não sabe qual é o seu dom, o seu talento, e que tem muito desejo, muito interesse em servir a igreja, muitas vezes se vê um pouco perdido sobre esse serviço, ou o que fazer, ou como fazer, ouve-se falar muito em dons, em talentos, e parece que em algum momento a gente está desconectado desse corpo, porque a gente não identifica o nosso dom ou o nosso talento. Mas desde já que o Espírito Santo possa estar iluminando a nossa consciência e trazendo para nós, de fato, aspectos sobre o dom que Ele nos deu, né, e o talento que cada um de nós temos para servir esse corpo. Pensando no corpo, a gente vai ter como a figura que Paulo vai trazer esse corpo, né? Mas a gente pensa na ideia do corpo como uma criação de Deus muito complexa. Se a gente parar para observar o nosso corpo, a gente vai ver que ele possui cerca de 12 sistemas, e cada um com as suas funções específicas. Por exemplo, o sistema respiratório, ele tem uma finalidade, né, de levar às células o oxigênio. E pelo fato de levar esse oxigênio às células, obrigado, meu irmão, e o fato de levar o oxigênio para essas células faz com que as células também tenham as suas finalidades e o seu serviço dentro desse sistema de corpo. Só que a unidade desse corpo não implica uniformidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para um corpo ser um corpo, ele não pode ser um corpo de várias mãos. A unidade
é diferente de algo uniforme. Então, quando a gente para pensar em unidade, a unidade, ela não é um coletivo de eus. A unidade somos nós. Então, pensarmos a igreja é um exercício que implica o pensar no todo, o pensar em nós. E esse paralelo que Paulo faz da igreja com o corpo, ela é comparada dessa forma, por quê? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, se nós somos um corpo, esse corpo precisa ter uma cabeça. E o cabeça é Cristo Jesus. Então, essa figura de linguagem, esse paralelo que Paulo faz do corpo sendo a igreja, e essa figura que ele traz, é justamente para a gente entender a importância da unidade, em que cada membro deve se esforçar em prol dessa unidade, tendo em vista Cristo como cabeça. Se Cristo é o cabeça desse corpo, logo, esse corpo não pode pensar por si mesmo, no sentido particular. Esse corpo não pode pensar a partir das ideologias do mundo. Esse corpo ele não pode pensar a partir do que a gente acredita ser o certo ou errado pelos nossos pressupostos, e sim pelo que o cabeça nos ensina. Então, a importância de termos uma relação com o corpo pensando no cabeça, que é Cristo Jesus. A gente não pode ter uma relação com Cristo simplesmente por nós mesmos, e a gente também não pode ter a relação uns com os outros excluindo Cristo. Então, isso é o conjunto para que, de fato, o reino de Deus avance e que ele, sendo o cabeça, se manifeste através da vida desse corpo que funciona perfeitamente. Amém? E o texto é do versículo 1 ao 16, e o versículo 1, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos, ligados pelo vínculo da paz. Nesses 3 primeiros versículos aqui, a gente vai ver Paulo falar sobre a essência da igreja. Essa carta é uma carta manual, é uma carta de um manual de como ser igreja. Não se trata de crises ou problemas de como resolver dentro da igreja. A gente vai ver em toda a carta aos Efésios que Paulo não vai tratar de questões como ele tratou, por exemplo, lá em Coríntio. Ele não vai tratar de problemas ou de crises como ele tratou aos coríntios, mas aqui ele vai nos ensinar como a igreja deve se mover. A transição de Paulo em relação a esse primeiro versículo, falando no portanto, ele traz um foco para a mudança de assunto que ele vai começar agora. Como vocês observaram, o primeiro, segundo e terceiro capítulo da carta, como foi exposto aqui, são os fundamentos de Deus que Paulo lança sobre a igreja. Então, Paulo vai deixar muito claro, gente, é o seguinte, vai ter uma prática para vocês, vai ter algo muito prático para vocês fazerem, mas antes disso, a gente precisa alicerçar essa construção. A gente precisa lançar esses fundamentos. Então, o que vocês viram no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo, foram os fundamentos que Paulo lançou sobre a igreja. Do 4º ao 6º capítulo, ele vai trazer implicações práticas para que a igreja responda do 1º ao 3º capítulo tudo que ele lançou como fundamento. Então, o fato dele começar com o portanto, já deixa claro que existe uma conexão com os capítulos anteriores. Aqui a gente já tem a primeira lição. Por mais que a leitura da palavra de Deus ela tenha o seu significado e o seu peso de forma isolada, é importante a gente ler a palavra de Deus pensando no todo. Paulo vai começar o primeiro versículo do capítulo 4 falando, portanto. Então ele vai trazer algumas práticas. E aqui a gente poderia usar, por exemplo, uma pessoa que mora, eu gosto muito desse exemplo, né? Uma pessoa que mora no interior, muito distante,
e ela sempre foi criada na sua fazenda, com o seu veículo, usando o seu veículo para suas produções dentro da fazenda. E a vida dela sempre foi nessa fazenda. E ela sabe dirigir muito bem um carro. Foi criado dentro da fazenda, aprendeu a andar de carro muito pequeno e sabe dirigir. E essa pessoa fez 18 anos, está maior de idade e agora pode supostamente dirigir em uma cidade. Mesmo sem uma habilitação, se a gente pega essa pessoa e coloca dentro de uma cidade para dirigir, ela sabe dirigir muito bem. Só que as leis de trânsito, o semáforo, a faixa de pedestre, as placas, essa pessoa não vai ter noção do que é. Então é bem provável que essa prática, muito bem feita, resulte em uma tragédia. Por quê? Porque os fundamentos e a teoria não foi vista com bons olhos. Então, se essa pessoa sabe fazer muito bem, mas não sabe o porquê precisa fazer aquilo, é bem provável que aquilo ali possa ter caminhos que, para a gente reverter, complica um pouco mais. Então, o fato de Paulo lançar esses fundamentos e fazer essa transição faz com que a gente pense nessas práticas. É muito importante tudo que vai ser estudado daqui para frente, sem esquecer os fundamentos, as riquezas, o porquê Cristo nos escolheu, o porquê Ele nos predestinou, o porquê Ele nos abençoou com essas bênçãos espirituais. Então, a gente precisa associar isso para que essa prática possa estar coerente com aquilo que Paulo tem ensinado. E ele também se coloca como exemplo, quando ele se intitula como prisioneiro de Cristo, validando suas demandas práticas. Ele viveu e pregou os ensinamentos. Então, além de se colocar, deixar claro esses fundamentos e práticas, Paulo também se coloca como um exemplo para esses fiéis. E ele pede para que esses fiéis vivam de maneira digna. É um chamado para viver de forma digna da vocação recebida. Isso implica viver as boas obras preparadas por Deus. Viver de maneira digna é se tornar mais parecido com Jesus e amadurecer. O foco do ensino de Paulo, nesses 3 primeiros versículos e nesse capítulo também, vai estar associado à humildade, que é o servir e considerar os outros superiores. É pensar menos em si mesmo. Muitas vezes a gente associa a ideia de humildade, primeiramente, é uma pessoa que, às vezes, tem um poder aquisitivo menor. Então, é uma pessoa humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, a gente vai associar isso também a uma coisa em pensar menos de si. Também não se trata muito disso. Mas o que Paulo está querendo deixar claro aqui é o serviço e o considerar os outros superiores a si mesmo. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Então, essa relação de humildade que Paulo vai ensinar é justamente para que esse serviço em humildade possa ser um serviço em considerar os outros primeiro. E ele também fala sobre a mansidão, que é o controle emocional e a resistência em revidar as ofensas. No meio da igreja é muito comum a gente estar servindo, e é muito comum as relações de rupturas, relações de divergências, relações que foram abaladas pela fofoca, por uma briga, enfim, seja lá o que for. E aqui o que Paulo vai trazer a respeito dessa mansidão é justamente o foco em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Gente, e essa parte aqui é maravilhosa. Porque a gente não precisa buscar nada para que essa unidade aconteça. O que nós precisamos fazer é preservar essa unidade. Foi algo já conquistado por Deus em Cristo Jesus. Então essa unidade ela já existe. O que nós precisamos, através da iluminação do Espírito Santo na nossa consciência, é discernir se de fato a gente está vivendo essa unidade. Ou se a gente está tentando criar uma unidade, e na tentativa de criar uma unidade, a gente vê que não vive a verdadeira unidade pelo vínculo da paz conquistada por Deus em Cristo Jesus.
Então o foco de Paulo está justamente nessa humildade, mansidão, paciência e suporte em amor uns com os outros, para que através desses pilares a gente preserve a unidade. O preservar a unidade implica em humildade, mansidão, paciência e suporte mútuo em amor uns pelos outros. A unidade na comunidade, ela é promovida por Deus. O nosso esforço é para preservá-la. Comunidade formada por pessoas diversas, unidas em um só propósito. E nessa responsabilidade na unidade, o Espírito Santo nos trouxe à comunidade e devemos manter a unidade com humildade, mansidão, paciência e amor. Então, se em algum momento, meus irmãos, a gente estiver caindo na tentação de viver contrário a esses 4 pilares da humildade, da mansidão, da paciência e do amor, é bem provável que a gente não esteja disposto a viver em unidade. É bem provável que a gente não esteja disposto a preservar a unidade que foi conquistada por Deus em Cristo. É bem provável que a gente esteja indo contra aquilo que Deus preparou para a sua igreja. Se nós não estamos dispostos a viver dentro desses 4 pilares, humildade, mansidão, paciência e amor, a gente precisa repensar quando a gente fala sobre unidade, o que é que a gente está querendo com a unidade. No versículo 4, 5 e 6, ele vai dizer o seguinte: pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. O fundamento da unidade na igreja está baseado em princípios essenciais que são fundamentais para a comunhão e a cooperação entre os membros do corpo de Cristo. E alguns desses fundamentos a gente vai ouvir agora. O primeiro, que está atrelado a um só corpo e a um só espírito. A unidade é construída sobre a compreensão de que todos os crentes fazem parte de um único corpo, que é a igreja, e são habitados por um único Espírito, que é o Espírito Santo. A gente não pode associar a nossa relação, e é bem provável que vocês ouçam isso aqui várias vezes, né? Ouvem isso aqui várias vezes. A gente não pode associar a nossa relação com Cristo, com Deus, unicamente partindo só de nós. Só de mim. É muito importante a disciplina espiritual que nós temos no nosso quarto, no nosso tempo de devocional, com a leitura bíblica da palavra de Deus, com uma vida de oração. Mas o próprio Cristo Jesus, a gente às vezes não precisa nem aplicar as questões que Paulo está trazendo aqui dentro do que ele vai pontuar no texto. O próprio Cristo Jesus deixa claro na sua oração, Pai Nosso, que o Pai não era só dele. Que o Pai é nosso. A relação com a igreja precisa ser uma relação com pessoas, com gente, com o problema do outro, porque se o Pai é nosso, o pecado também é nosso. Se o Pai é nosso, se o pão é nosso, o problema também é nosso. Isso é viver o corpo de Cristo. Esses fundamentos, Paulo vai deixar muito claro, gente. Um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Mesmo que a gente leia essas palavras e ela fale
comigo, no meu particular, no meu tempo de devocional. Isso aqui não foi escrito só para mim. Foi para nós. Isso aqui não foi escrito só para uma pessoa lá em Éfeso. Foi para uma igreja, para um corpo. Uma só esperança e um só Senhor. A esperança da volta de Cristo e a confissão de Jesus como Senhor são elementos unificadores que direcionam a fé e a prática dos crentes. Aí eu pergunto para vocês, nessa unidade, vocês como igreja, o que vocês esperam? Qual é a maior esperança de vocês? E o nosso Deus está nos perguntando, qual é a maior esperança de vocês? Essa unidade, essa esperança, é a esperança da volta de Cristo e a confissão de que Jesus é o nosso Senhor. E isso são elementos unificadores que direcionam a fé e a prática dos crentes. Então, se a gente, meus irmãos, olha como isso aqui é sério. Se metade da igreja espera Cristo, confessa a Ele como seu Senhor, e a outra metade tem a esperança de que tem uma reforma na igreja, porque isso é o principal, que as coisas transitórias sejam a mais importante do que de fato essa esperança maior, é bem provável que não estejamos unidos. Porque tem um grupo esperando a volta de Cristo, tem um grupo vivendo para que o reino avance, tem um grupo vivendo para falar o Evangelho, e um outro grupo falando mal de quem está vivendo o Evangelho. Um outro grupo dividindo a igreja. Um outro grupo fazendo de tudo para não preservar a unidade que foi conquistada por Deus em Cristo Jesus. Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo. O que vocês esperam? Qual é a maior esperança de vocês? É a mudança do trabalho? É o aumento salarial? É a troca do carro? É o concurso público? Qual é a nossa maior esperança? O que está nos unindo? O que está unindo a igreja? Uma só fé e um só batismo. A crença em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, juntamente com o batismo como um símbolo de identificação com Cristo e com a comunidade de fé, são aspectos centrais da unidade cristã. Se você vive uma relação com Cristo e despreza a fé e o batismo, chame a liderança da igreja para conversar, tá? E se você vive com Cristo e tem interesse nesse batismo, também chama a liderança para conversar. Porque isso são elementos visíveis dessa união, tá? Dessa unidade. Um só Deus e Pai de todos. A adoração e a devoção a um único Deus, que é Pai de todos os crentes, fortalece os laços de fraternidade e comunhão na igreja. Esses fundamentos da unidade são essenciais para manter a harmonia, a cooperação e o testemunho eficaz da igreja no mundo. Eles servem como alicerce sobre o qual a comunidade de fé pode se apoiar e crescer em amor e unidade, refletindo a natureza de Cristo e glorificando a Deus em sua missão na terra. Para que a gente possa ter isso em mente. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor. Uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Isso são fundamentos para que essa prática possa ser mais coerente com tudo que Paulo está ensinando. Os dons que conferem unidade, do versículo 7 ao versículo 11, diz o seguinte: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz, ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Unidade em toda essa diversidade de dons que a gente está vendo aqui. Cada cristão recebeu diferentes dons segundo a medida do dom de Cristo. Apesar dos 7 fundamentos que nos unem, temos características diferentes. E é muito importante a gente observar essa transição aqui. Por quê? Porque esses 7 fundamentos que a gente acabou de ouvir é algo que nós temos em comum. Só que agora a gente vai ver Paulo falar sobre alguns dons que torna nós, com as suas particularidades, eficaz nessa harmonia do corpo, nesse serviço do corpo. Então tem algo que nos une, que nós temos em comum, esses 7 fundamentos, e aqui agora a gente vai ver algumas implicações sobre esses dons e também como identificar esses dons. Tá? A ilustração de Jesus sobre o subir aos céus e entregar os dons às pessoas como umas ferramentas de guerra após uma vitória. Esse propósito dos dons, ele tem a finalidade de unificar e edificar a igreja. Tá? Então, as habilidades que nós recebemos da parte de Deus para serviço da igreja, o texto já deixa muito claro que a gente recebeu para o serviço da igreja. Se você tem um dom, se você tem um talento, e esse talento foi dado por Deus, e que de fato foi dado por Deus, ele foi dado com um propósito: servir a igreja. Muitas vezes a gente se depara com realidades de igrejas em que certas pessoas têm a capacidade de fazer 1, 2, 3, 4 ou 5 coisas a mais do que outros. E, infelizmente, pessoas que, em alguma medida, têm essa capacidade, podem cair na tentação de acreditar que, para a igreja continuar avançando, precisa dela. Pode cair nessa tentação. Porque se é ela que faz 5 coisas ou mais, e é só ela que faz 5 coisas ou mais, ela pode cair na tentação de que a igreja precisa somente dela. E eu sinto muito trazer essa notícia, a igreja já tem um dono, tá? A igreja vai continuar avançando, você fazendo ou não. A igreja vai continuar avançando, você querendo fazer ou fazendo birra, porque se fulano fizer, eu não faço. A igreja vai continuar avançando. O reino de Deus vai continuar sendo expandido. E é importante a gente discernir esses dons e enxergar essas habilidades desses dons, porque é uma capacitação divina. Cada cristão recebe uma capacitação de Deus para o uso sagrado. Dons são ferramentas necessárias para cumprir a missão de Deus na terra. E a humildade com os dons é para o benefício de todos. É para o benefício do corpo. Todos os dons são importantes e interdependentes, como parte de um corpo. Essa relação que a gente precisa ter com o dom também é uma relação de humildade. Infelizmente, existem certos contextos em que pessoas sabem mais do que outras, biblicamente falando, teologicamente, e isso não é usado para servir a igreja. É usado para debate na internet. É usado para querer falar que o pastor está pregando errado. Não é usado para o serviço do ensino. Não é usado para partilhar com os irmãos. Não é usado para fortalecer uns aos outros na fé. Então, se Deus deu um dom para você, e Ele deu, se você reconhece o seu dom, tenha humildade, saiba que você prestará contas a Deus, diante daquilo que Ele confiou para o serviço da igreja. E é um privilégio, meus irmãos, recebermos isso da parte de Deus para um plano dEle. E o plano dEle se trata dEle. Mesmo que isso possa parecer muito bom, não é Deus que faz parte da sua história.
É você que tem o privilégio de fazer parte da história dele. Não se trata de nós. Em nome de Jesus, a gente precisa entender isso. Não é Jesus que faz parte da minha vida. Não gira em torno de mim. Não é Jesus que é o Jesus da minha igreja. É essa igreja que é dele. É a nossa vida que é dele. É o privilégio de fazermos parte desse plano. O plano de salvação da humanidade. E quando a gente tem a consciência transformada de que não se trata de nós, a gente tem uma relação com a igreja saudável. Sabe por quê? Porque a gente não vem para a igreja com a sensação de que as pessoas me devem alguma coisa. Um cristão maduro não se relaciona com o corpo de Cristo com a intenção de ser um consumidor. Não se relaciona com o corpo de Cristo como uma criança se relaciona com seu pai e com a sua mãe. Porque os que são pais aqui, pai, mãe, tem o seu filho de 3, 4, 5, 6, 10 anos de idade, eu tenho certeza que você nunca chegou com uma conta, com um boleto em casa e falou assim, filho, isso aqui é teu. Resolve. Sabe por que você não faz isso? Porque responsabilidade só tem pessoas maduras. O serviço do evangelho do reino de Deus, ele é para filhos maduros. E em nome de Cristo Jesus, se a gente não estiver disposto a servir a igreja com humildade, com os nossos dons, para que o reino avance, para que a gente pregue o evangelho nessa cidade, não atrapalhe. Vai estar ajudando demais. Mas que a gente enxergue que esse serviço e esse dom, sendo partilhado com a igreja, vai fortalecer a igreja, para que a igreja fortalecida, através desses dons que a gente vai ver agora, possa anunciar o evangelho, possa pregar o evangelho, e que as pessoas nessa cidade possam ser alcançadas. Que homens e mulheres, que famílias que estão sedentos pelo evangelho possam ser alcançados. Porque terá uma igreja sólida, alicerçada na palavra, onde cada um conhece os seus dons, e não só conhece, mas encoraja o dom do outro. Não é só conhecer o seu próprio dom. É quando o meu irmão estiver desanimado, porque ele está indo evangelizar, por exemplo, e na hora dele evangelizar, ele tem a sensação de que ninguém o ouve. A gente chama esse irmão para tomar um café e encorajar. Não, meu irmão, não desiste. Estamos juntos. Deus te chamou para isso. Vamos em frente. Então não é só o identificar o nosso dom, mas encorajar o dom dos nossos irmãos. E aqui Paulo apresenta 4 importantes dons para a unidade do corpo. Apóstolo. O ofício específico, ele é designado por Jesus, e eles testemunharam sua morte e ressurreição, convocados diretamente, fundadores da igreja, realizaram sinais e milagres. De forma muito específica, meus irmãos. Esse título de apóstolo, ele não existe, tá? De forma direta. Isso foi dado aos apóstolos por Cristo Jesus, diretamente a Cristo Jesus. Mas as características de um apóstolo, ela é possível ser vista no corpo de Cristo hoje, tá? São pessoas com mentalidade de ousadia. Enquanto eu estiver falando, além de você pensar em você, pense no irmão. Porque um dos lugares mais saudáveis para a gente enxergar o nosso dom, identificar o nosso dom é no corpo de Cristo. E não é porque a gente acha. E essa é a beleza do corpo de Cristo. Porque os irmãos, em unidade, vai olhar para você e vai dizer, meu irmão, vai por aqui que esse é o caminho. A igreja enxerga você como essa pessoa. Então, quando eu falar aqui, você vai pensar em você também.
Mas com certeza vai vir um irmão ou outro, uma irmã ou outra que vai ter essa característica. O apóstolo, pessoas com mentalidade de ousadia, expansão do evangelho, são pessoas com pensamento estratégico, desbravamento de novos territórios, facilidade para tentar coisas novas, criadores de redes de relacionamento e uma pessoa com um estilo missional. O apóstolo é essa pessoa estratégica, desbravadora, ousada. Vamos fazer, vamos avançar, a gente vai conseguir. Tem o profeta também, o ofício do profeta. Formaram um fundamento da igreja, falaram com a autoridade de Deus, e é um ofício específico da época. Eles proferiam, assim diz o Senhor. Hoje em dia a gente vê muitos supostos profetas por aí, e a ideia que é vendida de um profeta é alguém que está adivinhando o futuro. É alguém que vai falar sobre o seu futuro, geralmente é um futuro muito bom, né? Então, a ideia que é vendida sobre profeta não é algo voltado da parte de Deus para um povo. É algo voltado da parte de Deus para uma única pessoa. Né? Então, essa ideia que é vendida sobre profeta é uma ideia equivocada, diabólica, tá? Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Quando ouvir falar sobre profetas A, B ou C, que falou algo de fulano, de ciclano, aqui a característica dessa pessoa é uma pessoa com um dom de discernimento bíblico. Aplica textos de forma poderosa, identifica ídolos contemporâneos, chama ao arrependimento, trazem edificação e encorajamento. Discernimento espiritual apurado é o foco dessa pessoa. Então, esses profetas também estão nesses lugares. Também está no corpo de Cristo. São pessoas que vai olhar para os ídolos do momento, contemporâneos, e vai deixar claro à igreja, para que a igreja fique atenta das coisas que estão acontecendo. Um dos exemplos que a gente ouviu, se eu não estiver enganado, na pregação retrasada, lá na Viva, em Criciúma, foi o pastor Bruno trazer que a igreja brasileira, e aquilo me chamou bastante atenção, a igreja brasileira, para muitos, não sofre perseguição, para a grande maioria, não sofre perseguição. Por quê? Porque a perseguição geralmente está atrelada ao quê? Morte, igrejas se fechando, poucas pessoas se encontrando, sei lá, em lugares clandestinos. E quando a gente fala a igreja está sendo perseguida, geralmente a gente pensa isso. E que de fato isso acontece muito. Só que existe um ídolo contemporâneo que anda perseguindo a igreja há muito tempo e muitas vezes passa despercebido, que é o ídolo do conforto. É uma perseguição do conforto, do consumo. Para as nossas vidas particulares, para tudo que a gente faz, a gente não calcula nada, a gente vai fazendo. Amém, é isso aí, Deus vai abençoando. Para as coisas do reino, meu amigo, é tanto cálculo. Não sei se vai dar, a semana foi puxada, trabalhei muito, estou cansado, reunião de oração hoje. Olha, se tratou do reino de Deus, meu Deus do céu, gente. Tem pessoas que é um absurdo para reorganizar a agenda, porque, reunião de oração na quarta-feira? Não, pelo amor de Deus, né? Não, gente. Trabalhei o dia inteiro. Foi só você que trabalhou o dia inteiro, meu irmão. E a gente está sendo perseguido. Perseguidos. E no meio da igreja, Deus levanta esses profetas para deixar claro, igreja, vamos acordar, o caminho não é esse. Pessoal, não é por aqui. A palavra de Deus não está dizendo isso. O caminho é outro. A gente precisa se arrepender. Deus não está falando isso para nós. Não é isso que está escrito. Então, são homens e mulheres que estão, de fato, voltados o seu discernimento para o que é bíblico. Seu discernimento espiritual bíblico. E os pastores e mestres, ofício atual,
ministros da congregação local que pastoreiam e ensinam o rebanho, a característica do pastor, preocupado com as ovelhas, são bons conselheiros, amigos presentes na vida das ovelhas. Os mestres esclarecem e ensinam os princípios de Deus, têm uma compreensão aprofundada das Escrituras e têm uma didática muito clara. Então aqui a gente tem esses dons aqui, esses 4, que a gente vai encontrar nessa igreja. E isso só é possível caminhando juntos. Eu tenho certeza que existe aqui, nessa igreja, pessoas com características do apóstolo, do profeta, do pastor e mestre. Só que eu só vou saber se eu caminhar com vocês. Vocês só vão saber as minhas se vocês caminharem comigo. Para caminharmos juntos, não basta só um culto de domingo. A gente tem que caminhar junto. É vida com a outra vida. É a gente estar conectado uns aos outros ao ponto de enxergarmos no corpo as especificidades de cada dom e saber que quando a gente tiver um serviço evangelístico, a gente pode contar com o irmão A, B e C. Porque eles 3 ali na linha de frente, e isso não significa que cada um de nós não tenhamos um pouco de cada, mas algo vai ser muito presente na nossa dinâmica da igreja. Então, se tratou de evangelismo, vai ser feito algo na cidade para alcançar novas vidas, novas pessoas, novos irmãos. Tem 3 pessoas, irmão A, B e C, que se a gente sentar com eles, a estratégia vai ser dada, são pessoas que vão trazer essas pessoas, e enquanto essas pessoas estão trazendo, aqueles que foram identificados como pastores e mestres, está ensinando. Então, aqueles que estão indo buscar, ele não precisa ficar preocupado se vai ter ensino ou não. Ele pode continuar indo buscar. Por quê? Porque enquanto ele deixa ali, tem gente cuidando. Tem pessoas ensinando. A igreja está crescendo. A gente precisa expandir. Os apóstolos entram em ação de forma estratégica para ir para um outro lugar, por exemplo. E assim o corpo de Cristo vai sendo edificado. O reino avança. E a igreja cresce. Amém, meus irmãos? A unidade é a essência da maturidade. Versículo 12 ao versículo 15. Eles são responsáveis, olha só, eles quem? Os dons. Eles são, versículo 12 ao versículo 15. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Não é para você, tá, meu irmão? O dom não é para você. Para o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade, que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus. Até que todos alcancemos a unidade, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como criança. Como criança. Nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentares enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Que coisa tão linda Paulo está escrevendo, meus irmãos. Que coisa tão linda. Esses dons são responsáveis por preparar o povo para realizar a obra de Cristo. Com a finalidade que a gente venha a amadurecer. Olha só, meus irmãos. Uma coisa conectada à outra. Os fundamentos tudo lançados. A humildade, a mansidão, a paciência e o suporte mútuo.
sendo bem estabelecido entre todos, os dons bem identificados, e agora, com tudo isso ajustado, a serviço da igreja, todos amadurecem. Todos passam a ser adultos. Não são levados mais por qualquer coisa que é falada aí fora. Uns protegem os outros, teologicamente falando, biblicamente falando. A afirmação que a unidade é a essência da maturidade reflete a importância fundamental da unidade na vida e na missão da igreja. Aqui estão alguns pontos que destacam a relação entre a unidade e a maturidade na fé cristã. Cooperação e comunhão. A unidade na igreja promove a cooperação, a comunhão e o cuidado mútuo entre os membros, criando um ambiente propício para o crescimento espiritual e a maturidade. Esse crescimento espiritual e maturidade só é possível, meus irmãos, não tem como a gente criar isso, tá? Gerar isso por nós. Impossível. É impossível. Só é possível através dos 3 primeiros capítulos, quando a gente reconhece tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo, e quando esses fundamentos estão bem alicerçados nos 4 cantos da igreja. Resistência a doutrinas falsas. Uma igreja unida e madura é menos suscetível a ser influenciada por doutrinas falsas e enganos, pois os membros estão firmes na verdade e se apoiam mutuamente. A resistência em falsas doutrinas, tendo uma vida em comunidade de forma saudável, vai nos poupar de um dia a gente abrir o YouTube pela manhã, colocar Hernandes Dias Lopes e à noite Valdomiro. Vai nos poupar, meu irmão. Porque não faz sentido eu ouvir o Hernandes de manhã. Isso quando não estou colocando nada à tarde, tá? Estou colocando à noite. E à noite Valdomiro. De manhã, né? Não faz sentido eu pegar pessoas que expõem a palavra de Deus de forma verdadeira, bíblica, genuína, e à noite ouvir um falso mestre e achar que isso está tudo bem. É bem provável que o que você está ouvindo de manhã não seja levado em consideração absolutamente nada. Só que uma igreja unida vai proteger uns aos outros de cair nessas tentações. Vai proteger uns aos outros de corrente de WhatsApp, porque o profeta fulano de tal falou que ia acontecer. Aconteceu, olha só, Deus está voltando. Acabou. E a Bíblia vai ficando cada vez mais de lado. Cada vez mais. Por quê? Porque a gente cai na tentação das falsas doutrinas. As doutrinas, por exemplo, dos coaches, que é muito comum na igreja, ouvir que você consegue, que vai dar certo, não, fique tranquilo, vai fazer uma cirurgia, vai dar tudo bem, olha, vai dar tudo certo. E se não der? E se não der, meu irmão? Precisamos ter muito cuidado quando usarmos o nome de Deus, para não prometer aquilo que Ele nunca prometeu. Ele deixou claro que teríamos aflição. Está escrito. Se for para se apegar a algo, se apegue ao que já está escrito. Se for para se apegar em algo, se apegue na palavra que não passa. Volte-se para as Sagradas Escrituras. Custe o que custar, finque os seus pés ali. A sua família, sua casa, sua igreja, nas Sagradas Escrituras. Um dos lugares que Satanás mais usa as pessoas é em cima do púlpito.
estão preocupados com o terreiro de Umbanda, Lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, se eu não estiver enganado, vai dizer que os de Bereias, os irmãos de Bereias, examinavam todos os dias, o que Paulo falava. 17, 11. Todos os dias. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Não se trata do que está sendo falado aqui, que coisa linda. Examine para ver se de fato é isso. Mergulhe na palavra de Deus para ver se realmente é o que está sendo falado. Porque é muito tentador para qualquer pessoa que sobe nesse lugar, com esse microfone, quando eu falo isso, não é só desse local especificamente, a ser tentado por Satanás a falar o que vocês querem ouvir. Mas Deus repreende aquele que Ele ama. Através desses textos, a gente vê um desenvolvimento dos dons. A unidade da igreja permite que os dons espirituais sejam descobertos, desenvolvidos e usados de forma eficaz para a edificação do corpo de Cristo. E a estabilidade e crescimento. Uma igreja que busca a unidade em amor e verdade, experimenta a estabilidade espiritual e cresce em maturidade, sendo menos suscetíveis a divisões e conflitos. Sabe aquele grupo? Isso assim, isso foi muito, muito forte para nós. O Will está aqui com testemunho, não deixa mentir. Ontem, desceu o quê? Umas 20 pessoas para lá? Umas 20, 25 pessoas para o Rio Grande do Sul, para a gente servir uns irmãos lá. E a gente atendeu a casa de uma das irmãs lá. Gente, 25 pessoas focadas na mesma coisa. Uma casa onde o serviço, o homem falou, tá? O serviço que foi feito em um dia seria possível em 3 meses. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma igreja que está focada no avanço do reino de Deus, uma igreja que está focada em amadurecer, uma igreja que está focada em identificar os seus dons, uma igreja que está focada em viver o que as Sagradas Escrituras pede, ela evita divisões e conflitos, porque o foco dela é o benefício de todos. Então a gente não vai perder tempo com coisa pequena. Vai existir? Vai. Paciência, meu irmão. As coisas pequenas, elas vão existir na igreja. Assim como as coisas grandes também, né? Que implica muita energia. Mas uma igreja unida, focada, uma igreja que sabe de onde está vindo, aonde está e para onde quer ir, faz com que todo esse povo em unidade coloque as suas energias depositadas naquilo que Cristo pede para essa igreja. E o versículo 16, o último versículo. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. A metáfora do corpo é frequentemente utilizada nas Escrituras para descrever a igreja como o corpo de Cristo, destacando a interdependência e a unidade dos membros. Alguns pontos que ilustram como a metáfora do corpo representa a igreja de forma significativa incluem o crescimento e a edificação, a função de cada parte e o cuidado e comunhão. Então, diante desses textos, diante desses versículos, gostaria de trazer algumas aplicações para que a gente possa estar refletindo sobre isso. Será que eu estou cumprindo minha função para desenvolver a igreja? Você, agora de forma particular, será que você, com as suas funções, tem ajudado no crescimento da igreja? Você está colaborando com o crescimento do corpo? E quando eu falo de colaborar aqui, meu irmão, não é a colaboração do tempo, tá?
que é dinheiro. Dinheiro. Se o seu coração não está nessa igreja, se o seu coração não está aqui, tem um exercício muito fácil para ele começar a ficar aqui a partir da próxima semana. Pegue seu dinheiro e coloque aqui para você ver. Quando eu falo de seu dinheiro, não é seu salário todo não, meu irmão, por favor, tá? Aonde estiver o seu dinheiro, seu coração vai estar ali. Seu coração não está aqui não, meu irmão. Começa a colocar dinheiro para você ver. Se você não vai olhar diferente para as cadeiras, para o que é ensinado, para o discipulado, para as crianças, para o ventilador. Começa a colocar dinheiro para você ver. A cooperação, a colaboração. Paulo, lá em Filipenses, ele vai mandar uma carta ao povo, né? E ele deixa claro que ele fica muito feliz. Meu irmão, ele está preso, tá? Nesse cenário. Assim como em Éfeso, né? A carta que ele manda aos Efésios. E ele diz que ele está muito feliz porque todas as vezes que lembra desses irmãos, ele lembra da cooperação que eles estão fazendo para o avanço do Evangelho. Meu irmão, Paulo não está dizendo assim, ó, eu estou feliz porque vocês estão mandando dinheiro para eu ficar preso, para eu me manter preso. Não, ele está dizendo assim, ó, a minha felicidade é que todas as vezes que eu lembro de vocês, eu sei que eu posso contar com vocês financeiramente para o reino de Deus avançar. É isso que Paulo está dizendo. Todas as vezes que eu lembro de vocês, eu me alegro. E com essa pergunta aí, isso tem falado muito comigo. Quando a nossa liderança, os nossos pastores lembram de nós, será que vem alegria? O que é que vem? Quando fala o seu nome, nossa, já vem o nome dessa pessoa, o nome da pessoa já vem com um problema atrás, né? Nem termina de falar o nome da pessoa, parece que já vem o problema. Ou é motivo de alegria para a igreja? Estou usando os meus dons para o benefício da igreja? A nossa igreja local está se desenvolvendo de forma uniforme ou unida? E por último, uma que o pastor partilhou comigo, que eu achei bem interessante. Que parte do seu corpo, hoje, você cortaria? Não vale cabelo, unha, o que mais que pode ter? Qual parte do seu corpo? Alguém aqui quer viver sem uma mão, pelo menos? Pode ser? Só com uma mão, tranquilo? Só com um pé. Cuidado para que você não caia na tentação de mutilar o corpo de Cristo. Mais uma vez. Isso já foi feito na cruz, tá? Às vezes a gente está crucificando Cristo todos os dias. Maltratando o corpo dele todos os dias. Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa consciência e nos levar ao arrependimento, para que a gente se volte às Sagradas Escrituras para viver de fato o que é a igreja. Amém?